Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui no início desta manhã. Queremos convidar você aí para participar conosco desse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar, refletir é de Lucas 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Como o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu Lázaro, de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante toda a sua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu estás atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam passar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda pedi-los para que não venham também para cá, também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, Jesus hoje chama a atenção, conta essa parábola, na verdade, para, podemos dizer assim, dar um tapa na cara das autoridades judaicas da época, E primeiro para mostrar assim para eles da insensibilidade deles quanto à questão dos necessitados, que eles não eram solidários, não eram generosos, não estavam nem aí para as pessoas necessitadas. Eles estavam apenas preocupados em defender os seus interesses, as suas particularidades, a sua vida, só queriam aquilo que era interessante para eles. Defendiam de unhas e dentes aquilo que era interessante, que beneficiava a eles. Mas não estavam nem aí para a solidariedade, a caridade, a misericórdia para com os necessitados. E Jesus então conta essa parábola do rico e de Lázaro. E aí Jesus vai dizer que o rico, Lázaro, assim que morreu, que encerrou a sua caminhada aqui, foi levado para junto de Deus. E o rico, pela sua vez, porque viveu uma vida totalmente opulenta, orgulhosa, vaidosa, egoísta, fechada em si mesmo. O problema não é a riqueza, mas o problema é os bens, aquilo que nós temos, as posses que temos, quando elas nos fecham em nós mesmos. Não permitem que nós olhemos para além de nós mesmos. E aí isso é um problema. Agora, se eu tenho algo, mas esse algo também eu coloco a serviço, à disposição de alguém, tem algum problema eu ter? Não. Se eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro eu também coloco a serviço do outro, divido, sou solidário, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Agora, o ter, quando ele só me beneficia a mim mesmo, me faz eu me fechar em mim mesmo, no meu egoísmo, no meu mundinho, vivo uma vida fechada em mim mesmo,
então isso é um problema. Então esse rico, o problema não era ele ser rico, mas é porque ele vivia uma vida totalmente voltada para si, egocêntrico, né? Então totalmente, tudo que fazia ele em vista dele, tudo que fazia em preocupação em cuidar das coisas para ele. Então, tanto que estava tão ocupado em cuidar da sua vida apenas e de forma tão egoísta que o Lázaro estava ali na sua porta e ele não conseguia ver. A oportunidade dele ir para o céu estava na sua porta. E às vezes também a oportunidade de eu e você ir para o céu está na nossa porta. Está do nosso lado. Às vezes são as pessoas que convivem conosco dentro de casa, né? Quem é casado, o esposo, os filhos pais, né? Os irmãos, a família. Então ali está a oportunidade de nós aproveitar para ir para o céu. Então por isso o Senhor chama a atenção hoje dizendo, olha, o rico teve a oportunidade de se converter, de mudar de vida, né? Deus colocou um pobre lá na sua porta para ver se ele despertava. Não, porque só estava preocupado com ele mesmo. E aí também nós, às vezes, se não cuidamos, nós vivemos uma vida muito assim também. Só nos ocupamos e nos preocupamos com nós mesmos. Os outros, não. Se eu precisar deles, tudo bem. Então, quando ele precisou de Lázaro, é interessante que ele lembrou que Lázaro existia, não é verdade? Mas Lázaro viveu uma vida toda na porta dele e ele nunca se dirigiu a ele, nunca perguntou se Lázaro queria lá um pouco de comida, alguma coisa, um copo de água, ou dirigiu uma palavra para ele perguntando como é que ele estava. Mas quando ele precisou, ele sabia até o nome de Lázaro, né? Interessante, ele conhecia, então não era alguém estranho, não era alguém que ele tinha medo porque talvez poderia roubar ele, era um pobre conhecido dele, um pobre que talvez era da própria família dele, que às vezes não teve a oportunidade que ele teve, mas era um pobre da própria família, porque era conhecido, diz a palavra, né? Ele sabia até o nome do pobre, inclusive, e aí quando ele precisava, ele logo pediu o que o pobre poderia fazer por ele, mas ele não fez nada pelo pobre. Então cuidemos, irmãos, porque às vezes nós podemos ter o outro diante de nós, próximo de nós, só para que quando nós precisarmos ele possa fazer alguma coisa para nós. Mas quando nós não precisamos dele, nós não estamos nem aí para ele. Ignoramos, somos indiferentes, então cuidemos com isso também, porque senão nós seremos também como esse homem do Evangelho. E o Evangelho hoje nos chama a atenção no finalzinho, dizendo que se eles não acreditam na palavra de Deus, não vão acreditar se alguém ressuscitar. E aqui é justamente o que aconteceu com Jesus, porque eles não viviam a palavra, não viviam os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, Jesus, quando ressuscitou, essas figuras também aqui do Evangelho que hoje chama a atenção, também não acreditaram na ressurreição dele. Então que nós hoje tomemos consciência daquilo que deve ser a nossa vida como cristãos, para que possamos praticar de forma concreta, objetiva a nossa vida cristã, como o Senhor nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.